Há tempos o Brasil observa, entre o espanto e o sarcasmo, a lenta implosão do bolsonarismo. Um império construído sobre a retórica da moralidade, o discurso da família e a encenação do mito, agora se desmancha diante das câmeras, dos tribunais e até dentro do próprio partido. O que era para ser uma fortaleza de lealdade e disciplina virou um campo minado de brigas, traições, egos informados e defesas desesperadas. E o mais curioso, tudo isso acontece à vista de todos, sem roteiro, sem glamour, sem aquele verniz patriótico que um dia enganou boa parte do país. O cenário agora é outro, e nele a palavra fim parece cada vez mais inevitável. A novela do bolsonarismo não tem mais heróis nem mártires, apenas personagens tentando sobreviver às próprias contradições. O patriarca, outrora o salvador da pátria, virou o paciente mais problemático da papuda, cercado por advogados que se revezam em manobras cada vez mais mirabolantes para evitar o inevitável. Segundo a mais recente investida da defesa, a estratégia seria tentar convencer a justiça de que Bolsonaro está em risco iminente de saúde, que teria condições especiais e que, por algum milagre jurídico, deveria ser poupado da cela comum. É a velha tentativa de transformar o mito em vítima, o político em paciente e o réu em coitado. Mas o problema é que o enredo já está gasto, e nem mesmo seus antigos seguidores parecem comprar essa narrativa de autopiedade. A defesa insiste, tenta, força, fala em laudos, relatórios médicos, prontuários misteriosos, tudo para evitar que o ex-presidente encare o mesmo destino de tantos que ele mesmo zombou, quando dizia que bandido bom é bandido morto, ou que prisão é para quem deve. Agora, ironicamente, o bordão se volta contra ele. A cada nova tentativa de livrá-lo da papuda, o clã escancara o desespero que antes escondia atrás de discursos inflamados. E quanto mais a justiça se mantém firme, mais o entorno bolsonarista se fragmenta. Um espetáculo de desunião e autopreservação. A implosão é tão evidente que até os aliados começaram a se estranhar. O governador de Mato Grosso, conhecido pelo alinhamento ao bolsonarismo, resolveu perder a paciência e disparou contra Eduardo Bolsonaro. Disse, em alto e bom som, que o garoto fala besteira lá dos Estados Unidos, referindo-se às declarações inflamadas do deputado, que adora posar de líder global da direita, mas acumula gafes e brigas. A crítica veio de dentro, de quem um dia carregou a bandeira do bolsonarismo com orgulho e hoje prefere manter distância. É um sinal claro de desgaste, quando até os governadores aliados começam a ironizar o comportamento da família, é porque a base ruiu. Eduardo, por sua vez, parece viver numa realidade paralela. Lá de Washington, faz lives, discursa, fala em nome de um movimento internacional conservador e sonha com a presidência da República. Acredita que pode ser o herdeiro político do pai, o Bolsonaro 2.0. Mas o problema é que, dentro do próprio PL, o nome dele gera mais suspiros de exaustão do que entusiasmo. A cada fala, a cada postagem, a cada tentativa de se colocar como sucessor, Eduardo se isola ainda mais. E o pior, agora não são apenas adversários que o criticam, são os próprios bolsonaristas que já não o suportam. Flávio Bolsonaro, o primogênito, também não ajuda a imagem do clã. Em um evento recente, o senador apareceu exigindo obediência cega dentro do PL de Santa Catarina, num tom quase autoritário. Falou como se fosse um general, não um político. Disse que quem não seguir a linha bolsonarista não merece estar no partido. O vídeo viralizou e, claro, pegou mal. O mandonismo, que um dia foi visto como sinônimo de força, agora soa como arrogância desesperada. A tentativa de controlar aliados virou prova de fraqueza, e quanto mais Flávio exige lealdade, mais gente se afasta, cansada da submissão e do caos interno. Nos bastidores, deputados e dirigentes comentam que o clã perdeu completamente a noção do momento político.
Enquanto o país avança em debates sobre reconstrução econômica, políticas públicas e estabilidade institucional, a família Bolsonaro parece presa no passado, girando em torno da própria ruína. Há quem diga que os filhos não perceberam que o bolsonarismo de raiz já não mobiliza multidões, e que insistir nisso é como tentar reviver um corpo político que já está sem pulso. Um exemplo disso é a fala da deputada catarinense, que recentemente expôs o que muitos pensam, mas poucos dizem, que Bolsonaro está preso, física e politicamente, por culpa das más estratégias da própria família. Segundo ela, o clã apostou demais na vitimização, na ideia de perseguição e na crença de que o povo reagiria com indignação em massa. Mas o que se viu foi o contrário. A população cansou. As redes sociais, que antes ecoavam o mito, hoje reverberam críticas, piadas e um silêncio constrangedor entre os ex-fiéis. A narrativa do coitadinho do Bolsonaro não convence mais ninguém. Enquanto isso, Eduardo multiplica conflitos. Briga com aliados, afronta líderes regionais, insiste em disputar espaço interno no partido e até cogita uma candidatura presidencial, como se o Brasil estivesse clamando por outro Bolsonaro. É uma mistura de teimosia e delírio. E cada vez que ele abre a boca, alguém do próprio campo bolsonarista se apressa em contradizê-lo. O Estadão chegou a relembrar uma sequência de brigas acumuladas por Eduardo, com aliados, assessores e até figuras históricas do PL. É como se ele fosse um pequeno espelho do pai, autoritário, impulsivo, sem filtro e absolutamente convicto de que o mundo gira em torno da sua própria cruzada pessoal. Dentro do partido, a disputa é por sobrevivência. Flávio tenta manter uma imagem de articulador político, mas suas declarações o traem. Eduardo age como um agitador internacional, mas sua credibilidade é cada vez menor. Michele Bolsonaro tenta se apresentar como figura pública, mas carrega o peso da suspeita sobre as joias e o silêncio seletivo quando se fala em investigações. E Jair Bolsonaro, o mito, vive cercado por advogados, com discursos cada vez mais curtos, apelando à fé e ao sentimentalismo como último refúgio político. A cena é digna de análise histórica. Um império construído com base em slogans, desinformação e autoritarismo simbólico, agora implodindo por dentro, corroído pela vaidade e pela incompetência. Não é a esquerda quem destrói o bolsonarismo, é o próprio bolsonarismo que se autodestrói, movido por seus excessos. O mito não caiu por uma conspiração externa, mas pelo peso da própria farsa. Em meio a tudo isso, os discursos dos filhos mostram que eles ainda não entenderam o recado. Flávio exige obediência, Eduardo desafia os próprios aliados e o pai tenta passar a imagem de vítima de perseguição política. A mesma narrativa reciclada, os mesmos chavões sobre liberdade, comunismo e cristianismo, tudo soando artificial, repetitivo, exausto. É como assistir a um show que já acabou, mas o artista insiste em ficar no palco esperando aplausos que não vêm mais. O bolsonarismo, que já foi um movimento de massa, hoje é uma bolha de autoproteção. Dentro dela, os filhos competem por protagonismo, enquanto o pai luta para evitar a cela. E o país assiste, ora com indignação, ora com ironia, à transformação do mito em meme político. O mesmo discurso que prometia salvar o Brasil, agora serve apenas para tentar salvar a própria pele. As fissuras são visíveis até nos aliados mais próximos. O governador de Mato Grosso chamou Eduardo de falador, e outros líderes regionais já expressaram incômodo com o autoritarismo do clã. O PL, que antes orbitava em torno de Jair Bolsonaro, agora busca novos caminhos, inclusive ensaiando aproximações discretas com o governo Lula nos bastidores do Congresso. O pragmatismo político fala mais alto. Ninguém quer afundar com um barco que já está fazendo água por todos os lados. Enquanto o mito tenta evitar a papuda com recursos e apelos emocionais, o país segue em frente,